Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós veremos aí 2 versos nessa manhã, versos 19 e verso 20. Diz assim, então, a palavra de Deus: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai Santo, Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e oramos para que o Senhor ilumine o entendimento do nosso coração, Senhor. Que o Senhor produza em nós profundo arrependimento pelos nossos pecados. Que o Senhor gere no coração dessa nação um profundo arrependimento pelos seus pecados contra o Senhor. De maneira que possamos desfrutar, Senhor, dessas promessas que estão presentes na Tua palavra, que apontam, Senhor, para o refrigério que vem da parte do Senhor por meio de Cristo Jesus. Nós oramos e te pedimos essas coisas em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, na teologia existem algumas abordagens teológicas, algumas formas de você lidar com algumas doutrinas. Uma delas, a doutrina das últimas coisas, ela tem seu sistema estabelecido. Alguns devem já ter escutado falar sobre amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. São conceitos que a gente tem na teologia que apontam para a nossa perspectiva futura do reino do Senhor, das últimas coisas. E há também alguns métodos de interpretação da palavra de Deus que ajudam-nos a caminhar dentro dessas perspectivas escatológicas. Por exemplo, o futurismo é uma delas, o historicismo, a visão preterista. Então, cada uma esses métodos, essas ferramentas, ajudam a gente a olhar para o desdobramento, ou os desdobramentos da doutrina das últimas coisas. Eu, assim, embora eu tenha uma visão mais tendenciosa, em termos de interpretação, mais preterista, parcial, né, claro, e fico transitando por vezes entre um pós-milenismo e um amilenismo. A gente precisa definir isso ainda, né? Mas nós entendemos que quando nós falamos do reino de Deus sendo estabelecido nessa terra, inevitavelmente nós desejamos em nosso coração ver uma sociedade transformada. Uma sociedade que foi alcançada pela graça de Deus e foi mudada. Por exemplo, na visão pós-milenista, ela tem uma perspectiva bem otimista do futuro, onde a gente vê o reino de Deus sendo estabelecido e progredindo nessa terra até a culminação com a volta de Cristo, quando toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor, onde as nações conhecerão a Deus e andarão na sua lei. E eu confesso, irmãos, que, embora às vezes seja tendencioso demais para essa perspectiva, é difícil a gente olhar para o mundo como está hoje e a gente imaginar ou conceber a ideia de que as coisas irão melhorar, né? Mas, embora nós entendamos que Deus tem seus meios de agir, trabalhar na história, além da perspectiva que a gente tem momentânea das coisas, Deus trabalha na história com os seus decretos. E nós devemos sempre orar e pedir isso a Deus: Senhor, que
que a terra conheça o teu nome, que os povos temam o Senhor, que as nações andem na tua lei, que as nações caminhem sob a luz da glória de Cristo. Nós devemos sempre orar por isso. Nós devemos desejar que a nossa nação, as nações da terra conheçam a Deus, temam a Deus e sirvam a Deus de verdade. Dentro de uma visão teonomista, a gente compreende que o conhecimento de Deus irá permear tanto as pessoas, com o desenvolvimento do reino de Deus, em que isso um dia irá acontecer. Mesmo que hoje a gente veja assim, tudo desandando, tudo dizendo ao contrário, não, o mundo está piorando, só vai piorar. E realmente essa é a impressão que a gente tem, né? A gente olha as coisas, parece que está tudo indo de mal a pior. Algumas pessoas tentam estabelecer o domínio de Deus através da força do seu braço, através da política, através de ferramentas que a democracia nos permite aí para estabelecer um governo cristão. Eu acho muito difícil isso acontecer, queridos, sem a ação do Senhor trabalhando nos corações de cada indivíduo presente nessa terra. Eu oro muito a Deus para que Deus torne o seu nome conhecido e louvado e engrandecido em todas as nações. Mas eu sei que não é na força do braço e talvez na... Opa, toca aí. Eu sei que não é na força do nosso braço e nem nas nossas artimanhas ou manobras políticas que nós conseguiremos isso. É bom a gente ter uma nação que teme a Deus, né? É bom a gente ter um prefeito cristão, vereadores tementes a Deus, governadores, principalmente no nosso estado, né? Que todo governador que entra vai preso, né? Acaba saindo preso. A nossa nação, queridos, nossa nação redimida, governada por homens tementes a Deus, um sonho, né? É um sonho. Isso não vai ser conseguido como muitos estão pretendendo fazer aí. Não é dessa forma. Mas isso vai acontecer quando o Espírito de Deus transformar corações e regenerar corações, mudar corações de tal forma que os homens sigam a lei de Deus, andem no temor de Deus, porque tiveram corações regenerados, não para agradar o público que votou neles, mas para temerem a Deus de verdade, servirem a Deus de todo o coração. Eu fico muito assim esperançoso de que essa abordagem teológica ela aconteça, né? É bom a gente ser otimista pelo futuro. A gente olhar para frente e falar assim, poxa, um dia a terra vai se render aos pés de Cristo. Quando nós falamos que a terra irá se render a Cristo, nós não estamos dizendo que a totalidade dos homens se converterão, mas que a grande maioria conhecerá o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, quantos anos ainda nós temos pela frente. 100, 200, 1000, 2000 anos. O que pode mudar, o que pode acontecer. Nós oramos para que o Evangelho se espalhe. Mas agora, à luz desse texto que nós lemos aqui, já passamos por ele em nosso estudo aqui às quartas-feiras, um tempo atrás, né? Talvez mais de um ano, bem mais de um ano atrás. Nós vemos aqui Pedro pregando ali em Jerusalém, e ele, dentro da sua pregação, ele faz uma convocação, um chamado ao arrependimento, com o propósito de que Deus envie sobre aquele povo consolo, Deus traga sobre aquele povo, sobre aquela nação, um livramento, o que ele chama aqui de tempos de refrigérios da parte de Deus. E é muito bom isso, né? Quando nós vivemos esses tempos de refrigério. Nós, inclusive, entramos aí, acho que foi ontem, na estação mais quente do ano, para o nosso desespero, né? E quando nós entramos nesse período, a gente olha para a parede aqui da igreja e a gente vê esses aparelhos aí pendurados, a gente fica feliz, né? A gente dá graças a Deus, porque nós conseguimos ter um pouco mais de refrigério aqui dentro do nosso ambiente de culto,
Nunca é tão necessário do que quanto nesse período de verão. Mas o maior refrigério que nós podemos ter, irmãos, não é esse que arrefece o nosso corpo, mas é o refrigério que vem do próprio Deus. O refrigério que vem do próprio Senhor. Somente Cristo, meus irmãos, pode trazer refrigério à alma do pecador, a alma daquele que está atormentado por causa dos seus pecados. Somente Cristo pode transformar o coração do descrente, do incrédulo, e regenerá-lo e torná-lo um coração agora transformado, que serve a Deus, que teme a Deus, que anda na luz de Deus e desfruta desta alegria, desse gozo, dessa paz que é pertencente somente àqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. Essa boa disposição, essa alegria, esse prazer, esse regozijo que nós desfrutamos aqui no ambiente do corpo de Cristo, regenerados agora, nós desejamos que isso o mundo experimente também. Mas o mundo só vai experimentar isso, o mundo só vai experimentar esse refrigério que foi dado à nossa alma um dia, quando o mundo se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E nós devemos orar por isso, irmãos. Nós devemos, mesmo diante de um cenário tão caótico que nós estamos vivendo na nossa nação nesses dias, nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia, traga refrigério, traga consolo, traga conforto, mas não um conforto, um consolo sem o arrependimento e uma conversão a Cristo, porque isso não é, de fato, refrigério. O que o nosso país precisa não é apenas de uma solução política que nós estamos tanto desejando nos nossos dias, à luz do que nós estamos vendo. Mas o que a nossa nação precisa é um arrependimento profundo, um voltar-se para Deus completo e total. Essa semana eu conversava com um irmão em Cristo, de uma outra congregação, de outra igreja, e ele comentando comigo a situação que ele estava vivendo, o país tem vivido, tantas dificuldades. E ele falava para mim: pastor, eu tenho esperanças que Deus reverta tudo isso e o nosso povo possa desfrutar um pouco mais de paz e tranquilidade. E ele se demonstrou muito esperançoso, né, com a mudança no cenário político. Eu falei para ele: eu sinto frustrar você, mas nesse ponto eu sou até um pouco pessimista. Eu acho que nós não teremos nenhuma mudança, porque eu penso, irmãos, e quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo na nossa nação, eu percebo que Deus tem julgado essa nação. Parece que é isso, eu não sei. Eu não posso afirmar para os irmãos e dizer assim: irmãos, está acontecendo isso. Mas eu tenho uma forte percepção, uma impressão de que a mão de Deus tem pesado sobre a nossa nação por causa dos nossos muitos pecados. A nossa nação é conhecida como uma nação pornográfica, uma nação prostituída. A nossa nação é conhecida como uma nação transgressora, imoral. E a pergunta é: será que Deus abençoaria-nos? Nós que temos transgredido tanto, ofendido tanto ao Senhor. E se não houver arrependimento nos corações, não haverá tempos de refrigério da parte do Senhor. Então, se nós desejarmos, de fato, que a nossa cidade, nossa nação, nosso país e as nações da terra sejam alcançadas mesmo pela graça de Deus, pela glória de Deus, pelo conhecimento de Deus, é preciso orar para que Deus traga arrependimento aos corações dos homens. Foi isso que Pedro pregou aqui, queridos, e eu queria me voltar aqui rapidamente para o texto, porque o nosso tempo é bem curto nessa manhã. Os irmãos sabem o contexto dessa passagem. Pedro, ele deu ali grande testemunho de Cristo Jesus no templo. Corações foram impactados pelo milagre que aconteceu ali naquele lugar do templo. E as pessoas admiradas começaram a louvar a Deus e a ficarem extremamente impressionadas. E duas coisas acontecem aqui no texto,
só para que nós possamos comentar aqui rapidamente. Depois de Pedro e João ali manifestarem todo aquele milagre da parte de Deus, eles se voltam pregando para aquelas pessoas, dizendo que a causa daquela cura maravilhosa, daquele milagre, daquele enfermo, não estava na pessoa do enfermo e nem nos próprios poderes, se assim podemos dizer, dos apóstolos. Pedro e João ali, naquele momento, eles procuram deixar isso bem claro. Olha, o que aconteceu aqui não é por causa desse homem e não é por causa de nós. Eles não usaram esse ambiente aqui de milagres para se autopromoverem, para exaltarem a si mesmos. Mas eles usaram essa situação inusitada, milagrosa, para glorificar a Deus. E uma das coisas que Pedro aqui nesse discurso ele faz é mostrar para aqueles homens que todo aquele cenário de caos que eles estavam vivendo, ele foi estabelecido por causa do grande pecado que aqueles homens cometeram contra o Messias. E Pedro, então, aqui procura expressar nessa rápida mensagem que ele prega ali, acusando os seus ouvintes, na esperança de que eles sejam levados ao arrependimento, de terem cometido o pior de todos os pecados, que é matar a Jesus. Ele os acusa aqui, se os irmãos olharem aí os versos que compõem o contexto, os versos anteriores, começando aí no verso 13 do capítulo 3, que nós lemos, ele vai acusar aqueles homens de terem traído e negado a Jesus perante Pilatos. Os irmãos encontram isso no verso 13 aí. Ele os acusa de eles terem negado o santo e o justo e pediram no lugar de um santo e de um justo um homicida. O verso seguinte, o verso 14, na primeira parte do verso, os irmãos veem isso. E os irmãos verão também no verso 15 a terceira acusação que Pedro faz. Eles mataram o autor da vida. É por isso que Pedro está dizendo, olha, arrependam-se, para que da parte de Deus venha tempos de refrigério sobre vocês. Por que Pedro, então, conclama esses homens ao arrependimento? Porque eles cometeram essas atrocidades aqui. O pior de todos os pecados. Eles pecaram diretamente contra o Filho de Deus. E Pedro disse, olha, à luz do que vocês fizeram e diante do que vocês fizeram, não esperem dias bons. Não esperem tempo de tranquilidade. Pelo contrário. Orem, arrependam-se, busquem a Deus para que da sua parte seja concedido tempo de refrigério. E que Ele envie sobre vocês o seu Cristo Jesus. Esse foi o chamamento que Pedro fez àqueles judeus que estavam sob o juízo. Que embora dissessem nós somos o povo de Deus, mas estavam sob juízo. E o juízo veio. O juízo veio sobre essa geração. No ano 70, nós sabemos o que aconteceu. O Senhor veio em juízo sobre aquela cidade e destruiu completamente aquela nação de uma forma terrível. O peso da ira de Deus caiu sobre eles. Então, o chamado que Pedro faz, imediato, diante daquela manifestação poderosa de Deus ao curar aquele paralítico e ter aquelas pessoas maravilhadas, é chamá-los ao arrependimento, para que dias melhores, dias de refrigério venham. Então, queridos, qual é a exigência de Deus para um tão vil pecado quanto este aqui, que esses homens cometeram? Pedro vai dizer aí no versículo 19, que é o texto base que a gente está usando, Deus os chama ao arrependimento e à conversão. Arrependam-se, convertam-se ao Senhor. Diante de um pecado tão grave, não existe, queridos, uma outra saída. Não existe outra medida que possa ser tomada, adotada, para solucionar a situação deles, senão o arrependimento e a conversão. Queridos, a saída para o caos que nós estamos vivendo no mundo hoje
é o arrependimento e a conversão. Se o homem não se converter, Deus trará o juízo sobre a humanidade. Agora, Pedro, nesse mesmo verso que nós lemos aí, 19 e verso 20, ele vai nos mostrar os resultados desse arrependimento e dessa conversão. É fácil de os irmãos olharem. Se os irmãos já estão treinados aí na exposição bíblica, os irmãos verão claramente, de forma bem transparente, quais são os resultados desse arrependimento e dessa conversão. Vejam aí no verso 19, ele diz que os pecados serão o quê? Serão cancelados. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando há um arrependimento, quando há conversão, o Senhor nos perdoa, irmãos. Não importa o tamanho e a gravidade do pecado. Qual era o pecado que estava aqui sendo exposto diante desse público que estava ouvindo a mensagem de Pedro? Eles negaram o santo, eles crucificaram a Jesus, eles mataram a Cristo. Eles mataram o próprio Deus, irmãos. Mas Pedro está dizendo, se vocês se arrependerem de um pecado tão terrível e cruel quanto esse, que vocês se comprometerem em fazer com os seus irmãos, do Senhor virá perdão. Seus pecados serão cancelados. E é isso que acontece a todo aquele que se arrepende. Seus pecados são cancelados. Eles são perdoados completamente. Ele continua dizendo e nos mostrando aí no verso 20, que um outro resultado desse arrependimento e dessa conversão são os tempos de refrigério. Não é isso que diz aí o verso seguinte, verso 20, nessa primeira parte? Quando há um arrependimento verdadeiro, quando há uma conversão verdadeira, o que o Senhor traz, queridos? Deus nos livra do juízo. Não entendam, meus irmãos, não entendam tempos de refrigério aqui como uma vida tranquila, tá? É possível você desfrutar disso? É possível, até possível. Nós oramos por isso. Há lugares no mundo que são mais confortáveis para você viver do que outros. Há lugares mais hostis de se viver do que outros. Há lugares que é mais fácil você viver a vida cristã do que em outros. Mas o refrigério ao qual o texto está se referindo aqui é você escapar do juízo vindouro. Pedro tinha em mente aqui, queridos, tanto o juízo, a vinda de Cristo em juízo, como aconteceu anos depois, quanto a condenação eterna. E ele está dizendo para essas pessoas, se arrependam, porque ao se arrependerem, vocês receberão da parte de Deus tempos de refrigério. E por último, o outro resultado, o terceiro e último resultado que nós encontramos aqui nesse texto, queridos, é um glorioso encontro com Cristo no dia do Senhor. Ao final, queridos, nós nos encontraremos com o Senhor. Não como inimigos, não para sermos julgados, mas para sermos acolhidos pelo Senhor, para desfrutarmos da glória do Senhor, para vivermos perante a face de Deus para todo sempre. São benefícios que são concedidos somente àqueles que se arrependeram e se converteram dos seus pecados. Pedro exorta essa geração dizendo: se apartem dos seus pecados, se afastem das suas iniquidades, se convertam para Deus. Voltem-se para Deus. Deus irá cancelar essa maldade, esse pecado terrível que vocês cometeram contra o Filho de Deus, será cancelado. Vocês receberão refrigério da parte de Deus. Vocês não mais desfrutam ou padecerão da ira de Deus, do juízo de Deus, e vocês estarão diante do Senhor para sempre. Vocês se encontrarão com Cristo, que foi designado Jesus para nós, e vocês viverão diante dele para sempre. São os três resultados, irmãos, de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão. Irmãos, eu espero de coração que nós vivamos dias melhores do que esse. É difícil a gente ter esperança
diante de um mundo tão maligno, né? Tão caído, tão quebrado pelo pecado. É muito difícil. É muito difícil, queridos, nós olharmos para frente e pensarmos que a solução para o nosso país virá apenas de homens. A solução, ela vem, como diz o texto, do Senhor. Quando Deus produz no coração do homem um profundo arrependimento pelos seus pecados. Eu oro para que Deus converta a nossa cidade, salve pessoas aqui, da sua família. Você tem a graça, a bênção de ver seus familiares convertidos. Eu oro para que esse estado seja transformado, um dos estados mais imorais, que geram até piadas, né? A respeito da realidade do que nós encontramos aqui. Eu oro para que a nossa nação, que é uma das nações mais corruptas dessa terra, eu oro para que Deus dê ao nosso país governantes que temam de fato ao Senhor, que sejam crentes, arrependidos, convertidos ao Senhor. Eu oro para que Deus, acima de tudo, dê à sua igreja um coração quebrantado e arrependido para temê-lo e amá-lo de todo o coração. E forças e disposição para enfrentar o que tiver que vir pela frente. Eu não sei, irmão, se o que vem pela frente, pelo menos na nossa geração, são dias bons ou maus. É possível, na nossa perspectiva humana e limitada pelo nosso tempo, a gente olhar apenas para o limite dos nossos dias e falar assim, olha, não vai ser bom. Eu consigo olhar, bem, eu estou quase chegando aos 50, né? Talvez olhar no máximo para mais 30 anos para frente. Sei lá. Não sei o que vai acontecer, queridos, ao mundo daqui a 200, 300 anos. Eu não sei se nós chegaremos a esse tempo. Eu não sei se nós viveremos mais 1000 anos. Talvez daqui a 1000 anos nós vejamos, né? Ou nós, pelo menos aqueles que estiverem aqui, possam ver uma terra transformada e tomada pelo conhecimento do Senhor. Ou, numa outra ótica, numa outra perspectiva, um mundo cada vez mais corrupto, corrompido e destruído. Nós não sabemos, mas nós podemos ter certeza de algo. Que quando há no nosso coração um verdadeiro arrependimento, uma conversão ao Senhor, ainda que nós não escapemos dos sofrimentos desta vida, nós escaparemos do sofrimento por vir. Nós já fugimos disso quando corremos para a cruz. Ainda que não vejamos dias bons, ainda que o mundo se corrompa cada vez mais, mas o Senhor preservará sempre a sua igreja e santificará a sua igreja. E nesta comunhão, nessa realidade, nós desfrutaremos, sim, do refrigério do Senhor. Qual é o nosso consolo? Como já diz a pergunta do Catecismo de Heidelberg, nosso único consolo nessa vida e na morte é que nós pertencemos a quem? Pertencemos a Cristo, a Deus. Nós viveremos para sempre diante dele. Então, que Deus nos alimente nessa manhã dessa expectativa boa, né? Ainda que nesse mundo não vejamos dias melhores, mas no porvir, sim. O reino do Senhor. No dia que nós nos encontrarmos com Cristo, aí nós esqueceremos as lutas, as agruras, as dificuldades e desesperos dessa vida. Que Deus nos dê, irmãos, corações arrependidos, que Deus nos dê corações convertidos de fato e que Deus converta corações a Ele, para que nós possamos ver cada vez mais o reino de Deus se expandindo por essa terra. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Amém? Vamos orar, irmãos.